Olá a todos! Hoje a gente vai falar um pouco sobre os testes manuais de software. O que são os testes manuais de software? Os testes manuais, obviamente, são testes em que a gente testa manualmente o aplicativo, e quando eu falo aplicativo, não é só o aplicativo do telefone, eu falo do aplicativo que pode estar num site, num browser, né, no laptop, no desktop, ou no telefone, no tablet, ou até mesmo nas televisões, né, smart TVs. E esse aplicativo ele é testado por uma pessoa, obviamente alguém que é especialista, né, em garantia de qualidade, alguém que conhece bem os requisitos e as especificações do software, ou seja, ele sabe o que tem que acontecer a cada cenário em que você está utilizando o aplicativo, e ele sabe quando aparece um bug ou quando é um comportamento que é o design, né, que é o esperado. Os testes manuais, eles basicamente são testes que testam a funcionalidade, ou seja, como o aplicativo ele deve funcionar, qual é o output, né, da ação que você faz, ou seja, você clica num botão e você clica num submit e você espera que uma determinada ação aconteça depois desse submit. E essa ação ela é especificada, é algo específico. Se ela sair do que foi especificado, então provavelmente é um bug. São testes de UI que testam o layout, né? Como ele aparece, como o seu aplicativo ele aparece nas telas. E também podem incluir os testes de usabilidade, de User Experience, UX, que é um teste que basicamente testa a intuitividade do aplicativo. Será que as pessoas entendem quando elas abrem, né, o aplicativo, se elas conseguem realizar as ações que devem ser? Porque muitas vezes acontece que o desenvolvedor ele está tão acostumado com aquele flow, né, com aquela lógica de passo a passo, que talvez uma pessoa que está pegando aquele aplicativo pela primeira vez, ela não tenha esse conhecimento prévio que ele tem. Então, será que o aplicativo ele realmente é intuitivo? Então, os testes manuais, eles são testes realizados por pessoas, normalmente pessoas que são especialistas, né, no QA, na garantia de qualidade, que elas vão saber qual vai ser o output de cada ação realizada ou saber como é o layout, né, de cada página do aplicativo. Qual é a relevância dos testes manuais hoje em dia? Em muitas empresas, o teste manual ele é parte essencial da qualidade do produto final, mesmo que essa empresa tenha testes automatizados. Hoje em dia, as empresas normalmente têm um departamento de QA de automatização e de testes manuais. Mas por que o testador manual ele ainda é muito importante nesse jogo? Porque o testador manual, ele consegue, primeiramente, ele pensa fora da caixa, né? O teste automatizado, ele é um teste muito... Ele é o passo a passo, né? É o passo a passo que alguém escreveu. E o testador manual, quando ele está testando, ele consegue pensar fora da caixa. Ele consegue pensar em cenários que talvez não foram incluídos no teste automatizado. Ou ele consegue pensar em cenários que acontecem repentinamente. Por exemplo, você está usando o aplicativo e você recebe uma ligação, né? O teste automatizado ele não vai conseguir reproduzir com fidelidade essa ligação que vai interromper o uso do aplicativo, né? Esse é só um cenário, existem muitos outros cenários. Então, o testador manual ele ainda tem uma importância muito grande, né? Aqui, por exemplo, suponhamos que um dos testes seja testar um jogo e no meio do seu jogo o telefone toca, né? Como é que o aplicativo ele deve se comportar? Será que ele quebra, né? Ele faz o crash? Será que ele para de funcionar? Será que ele reinicia o jogo atual? Eu, como testadora durante 10 anos, eu já encontrei vários cenários nesse específico teste e já encontrei vários tipos de output diferentes e posso dizer que o teste automatizado ele não foi capaz de reproduzir essas condições, né? Nesse caso especificamente desse teste, e o teste manual ele realmente teve uma importância muito grande dentro do desenvolvimento, porque é um cenário que acontece, é um cenário que é bastante comum, mas infelizmente o teste automatizado ele não reproduz com fidelidade todos os cenários. Eles são muito importantes, a gente vai ver isso mais para frente, mas o teste manual ele ainda tem um espaço dentro dessa indústria de teste.
E aqui, como o aplicativo reage quando você interage com outros aplicativos no background, né? Aí tem a questão da memória, tem a questão se o telefone suporta ou não. Então, tem muitas variantes que o teste automatizado ele tem dificuldade em reproduzir essa dinâmica. Simuladores. E, o caso real. Como vimos, o uso de simuladores, a gente não viu, né? Mas eu vou explicar rapidamente. Existem aplicativos que eles simulam um aparelho real, né? Você pode emular, né? Você pode reproduzir um aparelho dentro de um browser. Por exemplo, eu quero testar no iPhone X. Você pode ir lá no Chrome e colocar no Development Tools e reproduzir o iPhone X, mas ele não vai ser exatamente, ele não vai ter o mesmo comportamento que um aparelho real, que um iPhone que tivesse na minha mão. Ou, por exemplo, existe um aplicativo chamado Browser Stack, que ele está conectado com aparelhos reais, mas remotamente. E mesmo assim ele não consegue ter o mesmo comportamento, já estou eu pensando em inglês. Ele não consegue ter o mesmo comportamento que um aparelho real. Ele pode ser muito útil no teste, né? Mas ele ainda não garante 100% a cobertura, né? Porque o aparelho real do usuário final, ele, ele tem muitas coisas que são únicas, que você não vai conseguir reproduzir em outro aparelho. Então tem bugs que eles são muito únicos. Eu coloquei aqui um caso real de uma empresa que eu trabalhei. É, a nossa empresa, que dava serviços terceirizados de QA, encontrou um bug no flow do registro, né, de você fazer o sign up, de você registrar o usuário. E o cliente, ele usava o Browser Stack, né, que a gente falou, que são aparelhos simuladores conectados a aparelhos reais, mas ainda de um modo remoto, né, aparelhos que estão em outros países e que você não tem total controle sobre eles. E eles não conseguiam reproduzir esse bug, que era um bug de falha, né? Depois que você inseria os dados do cartão de crédito, ele não fazia, ele dava um erro. Esse erro, ele obviamente aparecia dentro do console, né? O console a gente vai ver um pouco mais pra frente como usar. E a empresa não conseguia reproduzir. Por quê? Porque eles utilizavam somente o browser stack, eles nem utilizavam aparelhos reais dentro da empresa. Então, o browser stack, ele tem ele realmente ele ajuda muito, ele é muito útil, ele é muito utilizado nas empresas de high-tech, mas ele ainda não é 100% a mesma coisa que você testar num aparelho real. É, aqui é o caso que eu falei, né, do cliente, que uma empresa de streaming que disponibilizava vídeos, eles utilizavam esse browser stack, né, esse aplicativo, e eles não conseguiram reproduzir esse erro, né? Isso é só um exemplo, né, que eu passei aqui durante esses 10 anos, né, no mundo do QA. E como é que a gente resolveu esse problema? A gente coletou vários vídeos da equipe de testadores, a gente coletou os logs, né, com as informações, né, do back-end, e a gente mostrou que o erro estava lá, né? O erro ele só poderia ser produzido num aparelho real. Então, o uso de testes automatizados ou o uso de simuladores, mesmo que eles são parte essencial dos testes, né, do ciclo de testes, eles ainda não conseguiam reproduzir bugs encontrados em aparelhos reais, em aparelhos o meu, no seu, né, o aparelho que a gente pega na mão e testa. E esse foi um bug que doeu no bolso da empresa, porque tiveram muitos clientes que não quiseram continuar com o serviço, né? Não quiseram tentar uma segunda vez. A gente sabe que hoje em dia é muito fácil você encontrar uma segunda opção, então a importância, né, do aplicativo estar funcionando como se deve, né, como foi o design, estar funcionando corretamente, influencia muitas vezes na decisão das pessoas, né, de fazer uma assinatura ou não de um serviço, e doeu no bolso deles, né? E, em suma, realmente ainda tem espaço para os testes manuais nos dias atuais. Testes em aparelhos reais devem ser valorizados dentro da cultura da empresa. Eu já encontrei muitas empresas que disseram assim: nós não utilizamos aparelhos para os nossos testes. E como testadora isso dói um pouco porque a minha experiência é de que realmente os simuladores eles
não são 100% fidedignos, né, do uso. E realmente dá para. Eu acredito muito ainda no balanceamento do teste automatizado com o teste manual. Porém, é inegável que com o passar dos anos tenha havido um balanceamento maior do teste manual com o teste automatizado. O teste automatizado ele realmente tende a crescer e a ficar mais elaborado e ficar mais detalhado. Porém, hoje em dia, e acredito que ainda nos próximos anos, o teste manual ele ainda tem um papel muito importante, ainda mais com esses aparelhos cheios de novos, né, que surgem a cada dia, a cada ano. Apple e Samsung lançando aparelhos novos com coisas novas, né, features novas. Eu acho que o teste manual ele ainda vai ter um espaço, mas para quem quer realmente crescer no mundo do QA, começar a aprender automatização é um passo bastante importante, aprender devagarzinho, né? E foi isso, né? Um pouco sobre os testes manuais, um pouco sobre a minha experiência com os testes manuais. Fica aí a dica para começar a automatização. A internet está cheia de tutoriais, cheia de informação, que é suficiente para você começar aí o primeiro passo no mundo automatizado. Nós temos a playlist do Cypress para iniciantes. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado aí a vocês a entenderem um pouco mais desse mundo manual. E até a próxima.